Bom dia, daremos início à roda de conversa, Polifonia e Memória, Reverberações no Futuro. Nós convidamos a mediadora e curadora, a Tatiana Carvalho Costa. Convidamos também a Cauã Oliveira, professor e crítico cultural de Pernambuco. Ana Júlia Silvino, crítica de cinema e pesquisadora de São Paulo. E Renan Eduardo, crítico de cinema de Minas Gerais. Com a palavra, Tatiana. Alô? Bom dia, gente. Como vocês estão? Resistindo bravamente ao frio, à ressaca. Com muita alegria, a gente inicia mais essa discussão em torno da temática deste ano, e que tem a ver um pouco também com o que está nos filmes da Mostra Contemporânea, e que espero se conecte também com outros temas aqui da Cineop, como a preservação e a educação. Vou fazer uma pequena introdução antes de passar para as pessoas que a gente convidou e ouvi-las, porque é isso que interessa nesse momento, que tem a ver com questões de fundo que estão um pouco na composição das sessões, dos filmes, nas outras mesas também, num pensamento que atravessa ajudou a gente na composição da sabedoria. E a ideia aparentemente contraditória de reverberação no futuro, enfim, é uma coisa lógica, reverberar no futuro, mas tem estéticas, mas também na vida. Uma delas é a Tina Kempt, que propõe a gramática da futuridade feminista negra. E é uma ideia de futuridade, ou de invenção de futuro, mais do que... Eu não estou resumindo a ideia de futuridade da Tina Kempt, a invenção de futuro, não, mas as coisas estão interligadas. É uma invenção de futuro a partir de uma releitura do passado, entendendo, e aí conectando com Leda Maria Martins, aniversariante do dia, que é como ela traz a ideia do tempo espiralar da cultura banto e de outras culturas africanas para pensar formas de existência e formas de criação, e conecto a isso também a ideia de fabulação crítica da Saidiya Hartman, que tem a ver com uma escavação de arquivos para tirar dali, num processo que é de invenção, mas de constatação da ausência, constata-se a ausência e, para lidar com ela, aciona-se a fabulação, mas é uma fabulação crítica que, ao mesmo tempo, denuncia as ausências, no caso dos arquivos negros, ou relacionados às vivências negras, às subjetividades negras, ao longo da história ocidental, e o modo como isso incita e estimula, perversamente, mas numa virada epistêmica propositiva, invenções, fabulações. E, ao mexer nesse passado, ou ao inventar, fabular a partir disso, se mexe também com toda uma temporalidade que, voltando a Tina Kempt, nos ajuda a propor futuridades. Numa contramão, não sei se essa palavra é mais adequada, mas interrompendo um fluxo de progresso ocidental, porque essa linearidade do tempo ocidental que pressupõe um progresso, passado, presente e futuro, e o futuro sempre como algo que melhora a humanidade, leva em consideração apenas um tipo de humanidade, porque o que significou a ideia de progresso da Europa para a África, por exemplo, e para as Américas, para os povos africanos e para os povos originários daqui, Isso é
são questões de fundo, mais teóricas, mas que tem tudo a ver com esse entrecruzamento proposto aqui nessa mostra entre música e cinema nessa perspectiva negra, porque diz dessas potências de invenção, fabulação e proposições estéticas que estão na música e que também estão no cinema. E isso entendendo reverberações no futuro. E pensar polifonia é também pensar, trazendo a partir dessa evidência óbvia, né, desse campo semântico que é dos sons, né, da música e tal, uma ideia de pluralidade de existências, né? Rompendo também com uma percepção do negro ou música preta como uma homogeneidade. A gente tem uma pluralidade e, portanto, a polifonia vai para além dessa superfície do campo semântico da música, né? E dos sons. Então, é isso. Desculpe me alongar nessa introdução, mas já vamos ouvir a Cauã. E é isso, a mesa vai para outros lugares que não é necessariamente o que eu acabei de dizer aqui. Isso são questões de fundo que ajudam a pensar, quem tem acompanhado a programação, assim, são linhas de fundo que lançam assim algumas pistas, assim, meio, né, às vezes até rarefeitas, mas que estão aí ajudando a gente a construir esse percurso, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, obrigada, Cauã, por ter vindo e por estar aqui com a gente. Bom dia a todos e a todas. A gente combinou aqui meio a ordem da mesa por ordem de idade, eu acho que foi. E os jovens me incumbiram dessa tarefa de começar. Eu, por vício e também em razão do tempo, vício de professor, né, eu preparei um texto aqui, mas assim, é um texto meio oralizado, espero não ser tão enfadonho assim. Mas eu queria primeiro agradecer ao convite, né, para participar dessa mostra. Eu já tinha ouvido falar algumas vezes, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de comparecer, tal, então fiquei muito feliz com o convite. E esses dias, enfim, tem me proporcionado experiências muito boas, né? Assisti o show do Tony Tornado, tal, conhecer filmes que eu não conhecia. E hoje tem a Alice Brandão, que eu também nunca vi pessoalmente, vai ser uma honra. Enfim, e a festa junina também, né? Bom, na verdade, essa deve ser a segunda ou terceira mostra de cinema da qual eu participo na vida, na verdade, né? Eu lembro de ter trabalhado na de São Paulo, tem uma mostra de São Paulo, né? Eu entregava aqueles bilhetes lá para a galera entrar. Tal. Essa acho que é a terceira vez que eu estou numa mostra de cinema. Daí o que ajuda a explicar parte do meu estranhamento inicial, quando eu recebi o convite, foi por intermédio do Igor, né? Que eu não sei se eu conheci o Igor. Conheci o Igor. Conheci no rolê, inclusive. Explicar parte do meu estranhamento inicial, receber o convite para participar da roda num evento desse tipo. Eu fiquei pensando logo de cara, logo eu que só assisto Marvel e Netflix, mais Netflix do que Marvel, e que moro numa cidade, né, no agreste de Pernambuco, que não tem, enfim, só tem um cinema comercial, é difícil ter acesso a filmes mais alternativos, assim, tal. Uma cidade que é mais fria do que São Paulo, inclusive, e não mais fria do que Ouro Preto. Aqui eu estou chocado com esse frio. Daí eu fiquei pensando, o que eu posso falar, né, de interessante aqui, no meio de tanta gente que sabe do métier e tal. Daí foi por isso que, antes de aceitar, eu mandei um e-mail todo perdido para o Igor, perguntando se eles não tinham errado de Jacauã, assim, enfim, se não tinham mandado o convite para a pessoa errada. E daí a Tatiana, super gentil, me mandou um e-mail explicando toda a proposta, tal, super cuidadosa, obrigado, Tatiana, foi ótimo, assim, explicando como é que foi o processo de curadoria, né, tal, como é que foi todo o processo, e me convencendo de que não havia um errado o remetente, era eu mesmo, a Cauã, e que minha participação estava relacionada com a ideia de música preta. Então, nessa parte que eu ia me deter mais. Bom, depois que me esclareci minhas dúvidas, tal, e daí mais tranquilo, daí eu fui pesquisar, tal, o que eu poderia trazer aqui para a gente conversar, para começar a conversa, trocar essa ideia, né? E aí eu fui ler o texto de apresentação da curadoria, da Tatiana e do Kleber, né? E daí eu me deparei com uma distinção que eu achei muito interessante, que daí eu acho que é um bom ponto de partida,
que é entre música preta brasileira e música preta no Brasil. Achei muito interessante essa distinção que vocês fizeram. E, apesar de eu ter dado, inclusive, um curso de música preta brasileira, e achar que também faz sentido essa sigla em alguma medida, ainda que por razões diversas, né, que envolvem disputa do significante nacional, etc., mas, de todo modo, eu achei muito interessante mesmo essa ênfase na música preta no Brasil. Acho que ela faz todo sentido, sobretudo quando você está querendo mobilizar o significante negro a partir de um regime político de visibilidade. Esse conceito ajuda a demarcar de forma mais incisiva as relações de tensão entre corpo negro e identidade nacional. Serve, por exemplo, para, enfim, até entrar em territórios polêmicos, né? Por exemplo, separar o Gilberto Gil do Caetano Veloso. Algo que, em determinados círculos, pega super mal, e as pessoas entendem isso mais como uma perda, na verdade, né? Mais como um problema, mas muitas coisas interessantes advêm dessa separação. Não são a mesma pessoa, não estão fazendo a mesma coisa exatamente. Ou para vislumbrar linhas evolutivas, né, para usar a terminologia, para usar o Caetano Veloso de novo, linhas evolutivas alternativas no interior desse macrosistema chamado MPB. Enfim, linhas que se dão não dá nem para falar em linhas, né, porque elas se dão em formas muito mais espiralares do que um pensamento mais linear consegue imaginar, a tal ponto que pensar em termos de evolução, inclusive, deixa de fazer sentido. Em certo sentido, o próprio surgimento da música popular urbana decorre dessa clivagem entre experiência negra de ser e Estado-nação, como uma das muitas respostas a esse embate violento que, no limite, se concretiza por meio do genocídio do povo preto. Genocídio esse que é frequentemente silenciado por meio de significantes apaziguadores que vão receber muitos nomes ao longo da história, tais como mestiçagem, democracia racial, modernização lenta e gradual, na época da ditadura, ou um que está super em voga, né, conciliação de classes, não só agora, mas, enfim, agora tem um... Inclusive, o campo progressista adora essa ideia, né, de conciliação de classes. Bom, em resposta ao que propõe o Brasil enquanto projeto, basicamente, para citar o Mbembe aqui, um delírio europeu que se organiza enquanto um campo de extermínio a céu aberto, né? Para citar o Eduardo Tadeu, do Facção Central, né, que define o Brasil como um campo de extermínio a céu aberto, é que pessoas negras irão desenvolver um conjunto de procedimentos artísticos dotados de uma pulsão vital tão arrebatadora que vai dar origem a uma experiência estética das mais radicais e intensas já criadas por aqui. O que esses criadores geniais inventam é muito mais do que simplesmente tipos novos de formas musicais, o que já seria muita coisa, mas é mais do que isso, né? Eles inventam novos modos de existência que podem ser esteticamente habitados por corpos negros em diáspora, modos de ser que são, a um só tempo, mecanismos de subversão da ordem e tecnologias radicais de sobrevivência. É claro que essa clivagem entre projeto nacional e identidade negra se faz presente também no cinema, e de forma ainda mais intensa do que no campo da música popular, cuja linguagem é explicitamente negra. E aí pensar o que seria um cinema negro, se existe, né, cinema negro brasileiro, esse é um ponto complexo, difícil de pensar. O que seria isso, né? Daí o interesse em aproximar desses dois campos e se perguntar, como tem feito alguns críticos e críticas, se é possível que o chamado cinema negro nacional consiga, em algum momento da sua história, repetir o feito estético e cultural absolutamente extraordinário alcançado pelo povo preto no campo da música. Um cinema negro que se torne culturalmente hegemônico e com um grau de inventividade praticamente sem paralelos na história do país. Teria que ser um cinema popular, portanto, um cinema de massa e radicalmente inventivo. Não teria, essa dicotomia teria que desaparecer, né? Cinema comercial, cinema alternativo, tal. Teria que ser um cinema ultra complexo, ultra inventivo, radicalmente diferente de tudo que a gente tem visto e, ao mesmo tempo, super popular, porque foi isso que a música popular brasileira conseguiu inventar. Foi isso que os negros conseguiram inventar no interior da música popular. Tal aproximação é profundamente instigante e faz pensar em muitas coisas. Eu, por exemplo, fico pensando que um cinema popular de massa, que tenha qualidade estética e liberdade criativa, só pode existir se for negro. Aí é bandeira minha, sei lá. Mas tem que ser preto, senão não vai ser popular. Assim como nossa música popular de massa, que de tão radical e bem-sucedida em termos artísticos, faz a própria categoria cultura de massa parecer insuficiente para descrevê-la. Só tem a força que tem por ser negra.
Será que algum dia nós teremos condições materiais e espirituais para inventar um cinema brasileiro negro hegemônico, da mesma maneira como nós conseguimos formular uma música negra que se tornou hegemônica? Aí vocês precisam me dizer, eu não faço ideia. Assim. No caso do cinema, o desafio parece ser, atualmente, me parece, né, olhando de fora, praticamente intransponível no momento, pois exigiria um esforço gigantesco em termos de deslocamento da propriedade dos meios de produção. Aqui, para citar uma terminologia que está arcaica, né, já. Contudo, nós não podemos nos esquecer de que também, no caso da música popular, o espírito se fez carne e o impossível tornou-se realidade. O feito extraordinário daqueles homens e mulheres negras, recém-saídos do regime escravista, vivendo em condições extremas de marginalização e precariedade social, e cujo horizonte social era o abandono e a morte, também realizou algo que até aquele momento parecia ser estruturalmente impossível. Basta que nós nos lembremos que mesmo um sujeito de pensamento refinado como o Mário de Andrade não acreditava na possibilidade de que, em meio à situação de extrema precariedade social em que viviam homens e mulheres negras no país, pudesse surgir uma forma estética sofisticada, radical e moderna que transformaria para sempre a própria percepção que os brasileiros possuíam de si. Ou seja, o Mário literalmente desacreditou de que até do lixão nasce flor. Também pudera, né? Precisa uma boa dose de magia e encantamento para dar corpo ao impossível. Tanto lá quanto aqui, tanto antes quanto agora, o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Exu, o Senhor dos vários nomes. Quando o Frederick Figner chegou no Brasil em 1892, trazendo o fonógrafo na sua bagagem, inventado uma década antes pelo Thomas Edison, imediatamente se criou um desafio de ordem histórica e estética. Que tipo de música caberia no horizonte de possibilidades abertas pelo novo suporte técnico? Que tipo de som ia caber naquela tecnologia nova? Foi aí, enfim, que Exu soprou uma ideia para o seu povo. E se fosse inventada uma forma que estivesse irremediavelmente vinculada à enunciação viva dos sujeitos? E não qualquer tipo de sujeito, é claro. Um tipo de música que incorporasse as marcas de uma existência sob o signo da precariedade, ao mesmo tempo que mantivesse uma ligação profunda com o corpo, recusando a autonomia relativa das músicas das esferas, de matriz ocidental, em nome da manutenção das condições de fala ligada a um corpo específico, um corpo irremediavelmente negro. Aqueles herdeiros do 20 de novembro foram responsáveis por promover uma verdadeira revolução cultural no país, ao reencantar e subverter as novas tecnologias de gravação por meio de modernas sabedorias mandingueiras herdadas dos quilombos. Ao inventar uma nova forma estética que correspondia ao novo estado de ser negro em liberdade no pós-abolição, esses sujeitos criaram também um novo paradigma de imaginação democrática. São os negros, portanto, os reais inventores do sujeito moderno no Brasil. E a música popular é o nosso evangelho. Eis a astúcia da razão da música popular regida por Exu, uma forma de arte que só pode existir enquanto for vivo o corpo negro. Só existe música popular se a gente estiver respirando. Isso é uma sacada brilhante. De tal modo que, se o projeto genocida do Estado brasileiro eventualmente se concretizar, a cultura brasileira morre junto, pelo menos no que ela tem, aquilo que presta na cultura brasileira. E, com ela, a própria ideia do que seja um país. A comunidade negra brasileira inventou um modelo artístico que se afasta dos parâmetros de autonomia da música ocidental para criar um padrão estético que, para existir, depende de que nossos corpos continuem respirando. Uma criação absolutamente brilhante, na medida em que se apresenta como negação determinada do projeto de formação nacional enquanto máquina de morte e extermínio, antídoto antirracista que abre um outro caminho existencial para o negro brasileiro, para além da negatividade que se oferece enquanto horizonte. Arte negra sob o signo de Exu Bará, Senhor do Corpo, uma arte que celebra os nossos corpos e faz deles sua morada. Talvez esse possa ser um bom ponto de partida para se imaginar um cinema negro por vir, um cinema do corpo negro. Porque esse paradigma não está restrito ao campo da música popular, e, portanto, ele pode se materializar em outros terreiros. Machado de Assis, ao passar a perna na elite do seu tempo, fazendo da branquitude seu cavalo e tirando todo mundo de otário, faz arte negra sob o signo de Exu. Carolina de Jesus, trazendo de volta à vida o papel exterminado enquanto matéria descartável, por meio do seu reencantamento pela escrita, é arte negra sob o signo de Exu.
Assim como Cruz e Souza, ao inventar um outro modo de ser por meio da literatura, um simbolismo construído a partir do próprio corpo, mais negro do que francês, onde as palavras são a matéria escura a fundar novos universos. A arte não branca sobre o signo de Exu é o Davi Copenau, confrontando os comedores de terra com o pensamento radical da floresta. Os racionais, contrariando as estatísticas, restabelecendo os parâmetros de compreensão da cultura brasileira, são também arte negra sob o signo de Exu. Assim como Jorge Ben, o cria quilombos, que fez de Palmares gingue e swing, que fez do seu violão uma república negra. Se João Gilberto é o violão enquanto promessa de felicidade, Jorge Ben é sua versão radicalizada, o violão enquanto experiência negra de liberdade, felicidade em ato, o despertar de Palmares em nós. No caso específico do Jorge Ben, talvez faça sentido insistirmos um pouco mais na ideia de uma música preta brasileira, na medida em que nele se formula um pensamento negro de brasilidade, que se inscreve em uma longa tradição de pensamento negro desde a escravidão. De fato, o toque de gênio do artista consiste em sua capacidade de reconhecer o fundamento negro de toda a identidade nacional. Um potencial de enegrecimento das coisas, ali onde muitos de seus companheiros só enxergavam ecos mestiços de brasilidade. Para acabar, no violão de Jorge Ben, o Brasil se realiza enquanto corpo negro em liberdade. O país tropical, cantado por ele, que já foi tomado como símbolo de alienação, tal, não é uma descrição alienada do presente, mas uma imagem utópica de um país construído a partir da recuperação de uma potência negra que está latente. Não o Brasil dos militares, mas o Brasil sonhado pelo movimento negro, imaginado por Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, e que Jorge Ben encarnava completamente ao transformar seu violão em uma espécie de atabaque futurista, criando uma sonoridade única que apontava para um futuro de plena liberdade do povo preto. Sob os escombros desse Brasil que fracassou, Jorge Ben faz emergir a República de Palmares como reencarnação dos levantes de São Domingos. A música do Jorge Ben possui essa capacidade mítica de criar imagens utópicas que permitem que a gente habite o imaginário negro livre das lentes do colonialismo, mostrando como o Brasil poderia se tornar um país decente caso ele não fosse tão vergonhosamente racista. Uma inversão de paradigmas e expectativas típica de Exu, portanto, e que conduz a música brasileira por um caminho completamente novo e original. E aí fica a questão, né? Será possível fazer o mesmo com o cinema? Não sei. Será? Eu falei o palavrão fora do microfone, ainda bem. Arrasou. Muito obrigada, Cauã. Vamos seguir depois essa pedrada maravilhosa com a Ana Júlia. E aí, você vai responder a questão que ele coloca? Eu acho que é bem difícil, assim, mas eu vou tentar dialogar com ela, pelo menos. Né? E, para quem não é do cinema, o Cauã deu aula de cinema, né? Eu acho isso curioso também. Impressionante. Né? Primeiro, eu queria agradecer o convite da Mostra de Cinema de Ouro Preto. É a primeira vez que eu estou participando da mostra. E sofrendo muito com frio também, já descobri novos graus de sinusite e rinite, assim, não sei como estou sobrevivendo a isso. Mas a primeira coisa que eu queria dizer, assim, bem em diálogo com o que o Acauã trouxe e o que a Tati trouxe também, é que a relação entre o cinema e a música, ela existe desde os primórdios do cinema, né? Então, Jean Rush já se questionava se um dia o cinema poderia ter o movimento da música. Mas daí, quando a gente transpõe isso para pensar o cinema negro e a música negra, o que eu acho que se diferencia dessa primeira proposição de diálogo entre as duas artes é a ideia de vibração e dissonância, que eu acho que o cinema negro se apropria e se constrói a partir dessa percepção musical, assim. Pensando um pouco no que a Acauã disse, né, das tecnologias radicais de existência, eu escrevi isso bem grande aqui, eu acho que é uma questão de técnica muito forte também, de apropriação e de transposição. E isso tem relação com o que a Tati trouxe também, né, uma relação de transposição que acontece no passado, presente e futuro, né? Ela dialoga com esses três tempos, assim, a partir das percepções entre cinema e música, e reverbera entre todos esses tempos, né? O que eu acho que a gente pode pensar primeiro nessa relação
trazida pela Wakauan, né, de música preta brasileira versus música preta no Brasil, e a ideia de visibilidade, que o Wakauan traz como identificação e identidade, é que a visibilidade no cinema negro ela parte da não visibilidade. Isso é uma questão que me atravessa muito, assim, porque o cinema negro ele experimenta com essa falta de visibilidade, né? A partir de uma falta, ele cria uma saturação. E eu acho que esse que é o ponto central, assim, quando a gente pensa em autoras como a Sadiqa Hartman, que foi trazida aqui no começo da mesa, ela parte da escassez, né? Então, ela se apega ao que poderia ter sido e não ao que foi, para fabular sobre esse futuro. E o que eu acho que está acontecendo no cinema negro, e óbvio que a teoria dela se difere um pouco, porque ela parte da literatura, é que, a partir dessa falta, há uma criação de movimento, de ritmo, de vibração e dissonância, novamente, para criar uma saturação da imagem. E isso leva à falta de visibilidade, né? Eu acho que cria um campo de forças que no final não existe uma forma de representação inteligível, né? Inteligível, que eu falo nos quesitos da imagem mesmo, essa ideia de experiência visível da imagem. Porque, para mim, imagem também é uma operação e a música é imagem também. Né? Pensando, por exemplo, em filmes como... Sou muito ruim com nomes, mas... o filme Ópera dos Cachorros, da Paula Gaetan, que é um filme na tela preta, mas que é um filme com vários sons e com várias imagens, né? Para mim, é um filme cheio de imagens, assim. E um filme que brinca com essa ideia de imagem muito forte. E pensando nisso, assim, nessa ideia de que a saturação da imagem leva à falta de visibilidade, eu acho que dá para trazer vários exemplos, né? Desde Arthur Jaffa, que foi muito trazido no debate de ontem, de como ele pega esses arquivos e daí ele se apropria desse passado, dessas imagens já saturadas na mídia, que já foram apropriadas de todas as formas possíveis, e na impossibilidade de dizer algo sobre elas que ainda não foi dito, e daí eu estou citando a Hartman, porque ela diz isso sobre a Vênus, né, no Vênus em Dois Atos, ele satura de novo, de outra forma. E para mim, esse é um experimento musical também, né, de como ele pega essas cenas que já foram esgotadas, em certo sentido, mas se apega às ruínas delas para revirar tudo isso, né? Essa ideia, por exemplo, de ruína e de passado, eu sempre penso nessa figura do anjo da história do Benjamin, né? De como ele pega aquela obra do Paul Klee, o Ângelos Novos, que é esse anjo que está voando, sendo levado pelo vento do progresso, e ele não pode olhar para trás, né? Atrás dele só tem ruínas, mas ele não pode olhar para trás, ele está indo, assim. E eu acho que a diferença, quando a gente pensa em cinema negro, é que ele força o pescoço e olha para trás, sabe? Mas não necessariamente para fabular sobre o futuro, mas para pensar o agora técnico de como a gente cria um mecanismo, e daí eu estou falando um mecanismo formal mesmo, para imaginar o presente, e no momento em que a gente imagina esse presente, que é muito atravessado por essa ideia de ruína, né? Também, pensando na internet, de como tudo se renova, de como as nossas imagens estão sendo construídas agora também. A gente consegue criar uma proposição que leva a pensar o futuro. E daí, pensando em instrumento, a Calma falou do Jorge Ben do violão, eu acho que no cinema um instrumento, né, o dispositivo que permite esse tipo de fabulação é a montagem, né? Então, eu acho que mais do que pensar no cinema como essa invenção de fabulação pela narrativa, né, pelo tema, assim, é pensar em como os arquivos, né, ou, na verdade, como uma imagem, ela sempre se desloca em relação a outra imagem, um som ele sempre se desloca em relação a outro som, e de como, nesse movimento, o cinema negro ele está sempre nessa associação, na verdade, destituindo essas duas imagens de um sentido único, né? Então, quando coloca uma imagem em relação a outra imagem, é esse sentido que é criado, né? E daí eu acho que isso também cria um movimento que na verdade, cria uma segunda ordem de visibilidade para esses arquivos que a gente está pensando de violência, né? Trazendo um pouco da fala da Tati.
né? Como que o Jaffa ele consegue trazer cenas de negros sendo violentados pela polícia dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, trazer cenas de cultura negra e, ao mesmo tempo, trazer cenas de manifestações culturais da negritude, tipo, com cantores e shows, e esgotar tudo isso ao mesmo sentido, que é o sentido da espetacularização, né? Uma imagem ela não é diferente quando a gente está pensando em imagem, mais do que quando a gente está pensando em tema, né? Porque, tematicamente, elas são muito diferentes, mas elas são violentas porque são imagens. E, daí, saturando isso, ele destitui essas imagens dessa primeira violência, né? E outros exemplos, por exemplo, como Santiago Alvarez, em Now, que ele pega esse dispositivo clássico do cinema, né? Godard, por exemplo, tem filmes com uma imagem só e fica tipo analisando essa imagem. Então, ele dá um zoom na imagem, ele te mostra o que o seu olho, à primeira vista, não vê. Ou o Farok, que pega uma imagem e deixa ela tempo suficiente na tela para ir decupando essa imagem e te explicando, né, te devolvendo essa imagem. O que o Santiago Alvarez faz, por exemplo, é mostrar a violência em todos os cantos da imagem, né? Mas daí ele justapõe a outra imagem de violência. Então, quando você vê uma imagem pior sempre depois da outra, a anterior perde a violência inicial, né, o choque inicial. E, basicamente, assim, o que eu acho que é uma questão, já que o Acauã jogou uma questão para a gente, eu acho que vou jogar outra para o Renan, é entender como a música negra ela reinventa, mas, de certa forma, também cria mecanismos de narratividade e inventividade nos cinemas de hoje, assim. Quando a gente está pensando em cinemas da internet, de como essas imagens já nascem recicladas, né? Então, eu acho que esse gesto do Jaffa, quando a gente está pensando em cinemas da internet, ele é um pouco mais complexo ainda, né? Então, como a gente consegue abordar essas imagens, entender essas imagens não só como imagens da violência ou como imagens que estão de inventividade que levam para um futuro, mas como imagens de agora, né? Como essas imagens falam sobre o nosso cinema agora. E é basicamente isso, assim. A gente pode conversar depois sobre. Só comentar uma coisinha rápida. Estou aqui olhando a programação para ver. Já passou o filme, então, enfim. Isso que você falou da memória, da montagem como esse dispositivo, né, comparando com o violão do Jorge Ben, massa demais. Me fez lembrar o filme da Safira Moreira, Travessia. Não sei se vocês já viram, mas, enfim, está disponível online, está no Vimeo, que é um filme de 2017, em que ela escava uma imagem, né? O Tarcisinho e a Babá, que é uma imagem que está também no Instituto, como é que chama? No acervo do IMS, que é uma mulher negra com uma criança branca no colo, e atrás está isso, né? Um pronome possessivo e uma função. Essa mulher é destituída completamente da sua subjetividade, e a montagem é que restitui, para pegar o termo muito presente nas análises da obra do Farok, né? A restituição, restitui a subjetividade dela, assim, não inventa a subjetividade dela, restitui. Porque a Safira decupa essa imagem, retirando ali as marcas desse pronome possessivo e dessa função, até que o olhar dessa mulher nos interpele. Nesse sentido, né? Ela nos apresenta essa mulher de uma outra maneira, o que é maravilhoso, né? E aí, para pegar os filmes da programação aqui da mostra, né? E um filme especificamente que faz 50 anos este ano, que é o Alma no Olho, do Zósimo Bubu, o Zósimo faz isso com o próprio corpo. O modo como ele não só performa, mas decupa o próprio corpo. Ali animado pelo John Coltrane, né? Música preta no Brasil. Tacou. Pelo John Coltrane. E aí cria uma interseção que tem a ver com essa dimensão transatlântica, né? Mas eu curti essa associação. Mas, enfim, voltando à pergunta... É aí, mesma coisa, né? Vai responder? Não, vai não. Vou tentar.
Eu vou agradecer primeiro à mesa, ao festival. Eu vim ano passado cobrindo só a minha primeira mesa aqui. Tem sido um privilégio estar compartilhando a mesa com a Cauã, com Tati, com a Ju, assim. É até curioso porque um texto, algumas ideias que eu pretendo citar aqui, que eu escrevi em Determinações esse ano, é uma citação do... Eu trago um trecho da Cauã para pensar uma relação do Mata-se Quem Chamas com Sobrevivendo no Inferno, então é gratificante estar com vocês, assim. Agradecer a produção também e todo mundo que está aqui nesse frio danado. Mas, enfim, é interessante, só antes de eu puxar minha fala, assim, comentar uma coisa do Travessia, que a Tati trouxe, porque o Travessia parece... Aquela imagem parece que é uma conta que não fecha, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem o Tarcisinho e sua babá, a fotometria daquele arquivo ela é toda para a pele negra, né? O Tarcisinho, ele está chapado, ele está estourado, ele quase que se funde com o chão e com o céu, assim. E aí a Ana já trouxe essa questão do aparato técnico, né? O Acauã também levantou como que a gente vai lidar com isso diante das possibilidades técnicas que a gente tem hoje. E esse arquivo do Travessia é muito interessante para pensar que o que a gente tinha de película, de fotometria, de filme, na época, elas eram fotometradas para pele branca, né? E a pessoa que está fotometrando essa foto dá em alguma maneira, assim, né? Não sabe, por isso que é uma conta que não fecha. A pele dessa babá, ela está perfeita, com detalhes, assim, e esse Tarcisinho está dissolvido, né? É uma inversão desse gesto da fotometria, mas ainda assim a legenda ela entrega essa assimetria de poder, né? Digamos assim. O escrito no arquivo fala que na verdade é o Tarcisinho e sua babá, e seja lá quem for essa babá, assim. Eu acho que pensar, e aí já tentando entrar na minha fala, pensando não só na impossibilidade, mas na arte, no cinema, na música negra, como essa conta que não fecha, assim, né? Como essa conta que nunca tá fechando. E aí é interessante que vocês trazem na questão da impossibilidade, e aí que eu quero partir da minha fala também, partindo até da Hartmann, né? Porque eu sinto que o gesto da Hartmann em escavar esses arquivos é pensar a possibilidade onde há impossibilidade, né? Pensar a possibilidade onde não se apresenta possibilidades, assim. E aí acho que isso para a literatura tem uma dimensão muito interessante, mas pensando no cinema, no aparato técnico que a gente tem hoje de imagem, de produção de imagem, eu acho que na imagem tudo é possível, assim. Na imagem, na questão do cinema, essa questão da impossibilidade, ela em alguma maneira fica mais difícil, assim, porque, enfim, eu pesquiso o Adirley e eu queria trazer isso também para pensar a questão da impossibilidade, a questão de como que a gente vai lidar, porque a última tela de Branco Sai Preto Fica, eu acho que ela é um bom sintoma, um bom indício para pensar essa mesa. Assim, a última tela ela parece da nossa memória fabulamos nós mesmos. Eu acho que isso de alguma maneira consegue amarrar alguns conceitos, alguns tópicos que estão na mesa, assim, porque ontem estava o Bernardo, o Juliano falando de uma questão de razão, de racionalidade ocidental, e acho que de alguma maneira quando a gente está pensando em outras temporalidades, a gente também está dialogando com isso, assim. Então a gente tem o Adirley jogando essa bomba depois de explodir Brasília com uma bomba sonora que ele vai captando com sons da música popular ceilandense, né? O filme todo é o DJ Jamaica e o Marquinhos, que são cantores de rap, buscando sonoridades populares da Ceilândia, que vem do funk, vem do brega funk, vem do rap, vem da feira, né? É muito bonita a cena que eles vão capturar os sons de uma feira na Ceilândia, assim, para poder devolver isso para Brasília e explodir com essa bomba cultural negra, assim, né? E aí, junto com essa tela, a gente tem a música do MC Dodô, que é Belo Horizontino, falando bomba explode na cabeça, estraçalha ladrão, queimou logo o neurônio que apazigua a razão. Assim, eu acho que essa proposição final do queimou logo o neurônio que apazigua a razão, né, é algo muito bonito, assim, de se pensar. E aí a questão
da fabulação e da impossibilidade se manifesta muito no cinema do Adirley de diferentes formas, assim. Pensando até na questão da memória, com a maneira que o Adirley vai lidar com a memória e reinventar ela a partir de vários filmes, assim, né? Porque eu acho que, em alguma medida, a gente está sempre lidando numa relação Ceilândia-Brasília e a construção dessa cidade e os rastros nessa população que estão ali presentes, assim. E como a cada filme esses vestígios, né, esses rastros, essa memória, trazendo um pouco a ideia do Didi Huberman, que esses vestígios que restam apesar de tudo, apesar de todos os projetos de esquecimento, apesar de todo todos esses movimentos constantes de apagamento e exclusão de um Estado forte, esses vestígios ainda restam, ainda tem possibilidade nisso. E aí que eu acho que é interessante, que de fato a gente tem uma escassez, de fato a gente tem uma falta em algum sentido, mas é pensar não por essa ideia de falta, mas pensar que esses vestígios, na verdade, eles são abundantes, assim, pensar que o que pode ser criado a partir o que pode ser criado multiplamente a partir desses vestígios que restaram do tempo, né? Que o Huberman vai falar de imagens feitas dentro de uma câmara de gás, mas acho que também é possível pensar nesses vestígios do arquivo e da memória brasileira, assim, né? Pensando, por exemplo, no primeiro filme, no primeiro longa do Adirley, A Cidade Uma Só, o filme é uma tentativa de recuperar os vestígios de uma música que foi feita para impulsionar as campanhas de erradicação, né? Uma música eugenista que era para expulsar os pobres de Brasília para o entorno, tirar essa massa nordestina e nortista que veio construir o Brasil para longe, para não enfeiar a cidade, né? Não enfeiar Brasília para as pessoas importantes que vêm para lá, assim. Então, o Adirley parte desse princípio de recuperar essa música que foi motivado e cantado por crianças, mas não só recuperar esse vestígio, essa música, mas eu acho que ele devolve esse gesto com uma contrapoética, digamos assim. Se essa música ela se dá por uma ideia de eugenia, por uma ideia límpida, ele introduz o Dildo nessa história como uma contrapoética. Criar essa música, esse jingle do Dildo, né, o Vamos Votar, Vota Legal, esse rap cantado, jingle, protesto, pá, linha, punchline, como uma forma de criar um outro vestígio, uma forma de criar uma outra sonoridade que seja da Ceilândia, que vai devolver esse vai devolver esse som para Brasília, né? E aí que eu acho que isso se conecta de alguma maneira também com a bomba, que é que ele constrói e explode Brasília no Branco Sai, Preto Fica. E aí que eu gosto de... Enfim, a pergunta da Ana Júlia que me pega, que é uma questão que está no Jaffa, é uma questão que tem permeado a mesa aqui também, que seria, né, como a música pode reinventar narratividades ou criar narratividades a partir do cinema, assim. Eu acho que a gente, pensando numa questão, numa produção contemporânea, é uma possibilidade vasta, né? Usando a expressão da Kenya, é uma potência de expansão infinita quando a gente vai pensar nesse sentido, porque, em primeiro momento, a gente pode pensar numa noção de sampleamento, uma noção de... E aí acho que a Ana Júlia pode falar muito melhor que eu, a noção de sample, que ela traz um texto brilhante sobre o Lincoln Pericles, mas também no texto de um colega nosso, que a gente vai lançar em breve, em uma revista, já dando um pequeno spoiler, que eu e a Ana Júlia vamos lançar também. Ele traz a ideia de sampleamento como uma possibilidade de valorização da partilha que existe nas trocas culturais e sua relação sensível, capaz de ampliar a vida do arquivo e da memória.
Vou citar o Lucas Honorato, que vai estar escrevendo para a gente. Esse é um trecho do texto dele. E, enfim, acho que pensar nessa ideia de partilha, pensar nessa ideia de dar vida ao arquivo, me retoma também uma questão de temporalidade, uma questão que aí o Cauã trouxe, que está presente também em outras mesas, né? Uma temporalidade que seja negra, uma temporalidade que não respeite a lógica linear de passado, presente e futuro, assim. E aí eu gosto de pensar muito no trabalho da Cristina Amaral para enxergar essas outras formas de temporalidade, assim, não só o meu foco no caso seria o Mato Seco em Chamas, mas eu sinto que essa temporalidade ela está presente também quando a gente está falando de Serras da Desordem, ela está presente quando a gente está falando de Voz e Vazio, A Vez do Vassourinha, que digamos, é a biografia mais completa de um artista, que reúne todos os arquivos de um artista, só que o filme tem, tipo, 19 minutos, né? E como que esse trabalho com o arquivo, com o tempo que a Cristina monta ali, é uma outra forma de contar a história, né? Acho que a Rashman também está pensando outras formas de se contar a história que não seja essa história oficial, uma história trazendo o Benjamin também, uma história que seja escovada a contrapelo em alguma medida, né? Mas com gestos deliberados de inventividade, com gestos deliberados de fabulação, que é aí que eu acho que o pensamento dela se afasta um pouco do pensamento do Benjamin. Enfim, pensando tanto na questão da futuridade quanto na questão do tempo, eu insisto em trazer o Adirley para essa questão, porque eu acho que, apesar do Adirley não ser uma pessoa negra, existe um gesto de temporalidade negra, um gesto de inscrição, não só pelos seus atores, que são atores da música negra, que ajuda a pensar o cinema negro. Assim, como eu falei no começo, é uma conta que não fecha, né? Como que um cineasta branco da Ceilândia, que vai fazer parceria com a Joana Pimenta, que é uma cineasta de Portugal, vai lidar com a temporalidade negra da maneira que Mato Seco em Chamas lida, assim. E aí que eu acho que entra o trabalho da montagem, que a Ana Júlia trouxe, mas eu diria que é mais um trabalho... A montagem ela atua não só em Mato Seco, mas nos filmes do Adirley e outros filmes como todo, como uma operação, assim. Eu até conversei isso contigo antes, né? Ela é uma operação que se dá na cena, porque esse gesto de fabulação, esse gesto de inventividade, digamos assim, ela tem a montagem como operadora, mas acho que a cena que é o que constitui essa proposição, entende? A montagem ela está ali, mas uma dimensão maior que consegue... Você trouxe até uma expressão interessante, assim, se deslocar de uma imagem para outra e criar um novo sentido, né? E o que seria esse novo sentido, esse deslocamento de um embate de uma imagem com a outra, eu penso que é a cena, entende? E por isso que eu acho que o cinema ele é essa possibilidade que às vezes, enfim, aí não vou me arriscar a falar isso, não, tinha a ver com a música, mas um outro aparato técnico, acho que tem a ver um pouco a questão do aparato técnico, da imagem, enfim. E para fechar minha fala, que acho que já estou me alongando demais, seria pensar nessa futuridade, assim, pensar em como que os filmes, como que essas obras estão lidando com a futuridade, porque é interessante pensar no cinema do Adirley, porque tanto o Branco Sai Preto Fica como o Era Uma Vez Brasília, eles têm uma dimensão de futuridade muito, muito clara, que são viajantes do tempo que voltam para fazer algo no presente, digamos assim. Mas de alguma forma, essa futuridade ela não está dada, né? O final antes dessa tela que eu citei, do Branco Sai, quanto ao final do Era Uma Vez Brasília, são os personagens olhando para a câmera e, de alguma maneira, devolvendo isso para a plateia, devolvendo essa futuridade para o espectador. Assim. Acho que esse gesto de olhar, um gesto que está, por exemplo, no Zósimo, que olha estranhamente para a câmera também o tempo inteiro, ele é devolvido no cinema da Adirley, né? Os personagens encaram a câmera, o filme acaba e esse tempo volta para a gente, assim. E aí que
eu penso que a última cena de Matseki em Chamas é a mais bonita, assim, que melhor representa isso, que a temporalidade não linear do filme que o Matseki em Chamas aciona através da montagem da Cristina, ela se dá pelo passeio da Leia, assim, o filme ele se dá entre os dois encarceramentos da Leia, né, e como que ela vai narrar essa história em alguma maneira, enfim, em linhas bem gerais. E essa última cena ela aponta para o futuro de alguma maneira, né, porque a Leia ela sai da cadeia e ela começa a caminhar de moto para frente, assim, em direção à câmera, e nesse trajeto vão sempre aparecendo outras pessoas, outros motoqueiros, assim. Então acho que a Leia está caminhando em direção ao futuro, mas a gente não sabe que futuro é esse, né? Ela é um futuro indeterminado, digamos assim, que está a ser construído, né? Um futuro que está a ser inventado, assim, no sentido de que ele se inventa e se dá no presente, né? Seria, no caso, essa devolução que o filme faz para a gente. Ele aponta possibilidades, mas o gesto final, digamos assim, ele é nosso. É isso. A gente tem um tempinho para conversas entre nós. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma questão, só quero retomar algumas coisas, porque aí a gente conversa meio entre nós aqui. O que eu falei da restituição, você citou o Berman, o Didi Berman olhando para o Farok, né? E tem um filme também que faz isso, assim, faz muito disso que você falou, e que estava na programação, passou sábado, que é o Sol Mata a Lua, do Rodrigo, que estava na mostra de curtas contemporâneas. Assim. Antes de passar para perguntas de vocês sabem como é que isso funciona, tem meia hora, depois, no final, todo mundo levanta a mão, quer fazer pergunta, não dá tempo mais. Então, né? Só queria voltar aqui para saber se alguém quer comentar, se você quer comentar o que eles disseram, ou se a Ana Júlia também quer retomar alguma questão, porque a gente ainda tem esse tempinho, porque daqui a pouco tem o lançamento dos livros, né? Então, a gente, de fato, tem que sair daqui, porque o lançamento vai ser aqui mesmo. Tá bom? Bem rapidinho, uma coisa que o Renan falou que eu achei muito interessante desse... Não sei se estava recuperando alguém, mas essa ideia dos vestígios que restam apesar de tudo, né? Que a gente vive nesse campo minado, mas, enfim, os vestígios estão aí para a gente recuperar e reescrever a nossa história, tipo, que é, enfim, é algo difícil de recuperar. E aí eu estava pensando enquanto eu estava sentindo isso fisicamente andando por Ouro Preto, né, cara? Essa cidade é muito louca, mano. Não sei se vocês sentem isso, assim. É a minha segunda vez aqui, mas, cara... E aqui agora, assim, olhando esse painel, essa negrada toda potente aqui na minha frente, e, ao mesmo tempo, olhando aqui para o lado, como essa cidade foi construída para evitar que isso acontecesse, né? E, ao mesmo tempo, isso aqui, essa beleza, essa magnitude, esses casarões, é muito louco ficar nesses casarões coloniais, assim. Eu estava até brincando com vocês que eu vi fantasma, porque não tem como você não ver espírito ali, cara, porque o negócio é carregadíssimo, assim. E ao mesmo tempo é isso, é esse jogo, né? Você tá nesse lugar, esse lugar claramente para te destruir, inclusive fisicamente, porque subir essas porras dessa ladeira o tempo inteiro, você fica... E daí você pensa no senhor de engenho ali, o cara ficava lá paradão e deixava a negada carregando pedra para cima e para baixo. E, ao mesmo tempo, tipo, só é desse jeito... Acho que o Bernardo citou o Gilberto Freire, assim, que é interessante que ele fala exatamente isso, né? Toda a tecnologia, a beleza, a força disso aqui, que ao mesmo tempo é sinal de morte, é feito para nos matar, ao mesmo tempo só existe dessa maneira, com essa potência, porque foi a gente que construiu. Então, eu acho que pelas artes também passa por isso, pelo cinema, pela música popular, né? E eu acho que a questão é essa, como construir dentro de um ambiente que é, dentro de uma ideia de país que é destinada para nos sugar até a alma e deixar a gente... Enfim, sugar, e a gente desaparecer, né? A média de vida de um escravizado era 10 anos, e no período
hard mesmo, no segundo momento era 7 e tal, o quanto esse sugar acaba fazendo com que tudo que existe aqui foi criado pela gente, no fim das contas. Né? E é por isso que eu estava falando no começo. Só vai existir um cinema negro, assim como só existe uma... Quer dizer, só existe uma música popular porque é efetivamente popular, no sentido de transmitir e todo mundo compreender, se ela for negra mesmo. Não é muito mais do que só uma mera expressão, uma coisa assim para... Não, de fato, assim, algo de uma linguagem própria da brasilidade só existe, será que a gente pode falar em brasilidade, mas só existe porque nós construímos e nós insistimos em sobreviver e nós fazemos desses vestígios uma nova forma de existência potente, tal, que ressignifica. E daí me parece, não sei, me parece que no cinema é quase como se ainda tiver, como é muita grana, diferente da música, né? Não da indústria da música, mas do fazer, é muito dinheiro. O bagulho é tipo como fazer para tomar da Casa Grande ainda, né? Não sei, me parece assim. Tudo bem que tem essas novas formas de cinema de internet e tal, mas o bagulho ainda é muito cabulosamente branco, né? Ainda está na mão dos caras, assim, ainda é um bagulho de Casa Grande, pelo menos a grande indústria e tal. E aí me parece que tem essa necessidade desse movimento ainda do embate mesmo, de ir para cima, tipo de talvez deixar de ser vestígio e ser mesmo tudo nosso sim mesmo de uma vez. Então precisa desse movimento, não sei. Fiquei pensando enquanto vocês estavam falando assim. Vou passar para a Ana Júlia com essa que ela vai comentar e já com pergunta para você. Na verdade, se você puder, para retomar a ideia de montagem, assim, que eu vi no Renan, também fiquei pensando num texto que o André Brasil tem sobre a Cristina Amaral, que chama Montagem Cósmica, que é um texto que ele fala de um filme específico que a Cris co-dirigiu com a Raquel Gerber, que chama Abá, é um curtinha maravilhoso. E um filme da Denise Ferreira da Silva, que ela tenta evitar as imagens de violência, e aí ela pisca uma imagem de violência. E aí piora tudo, porque pisca, a gente vê aquela fração de segundos da imagem, só que aquilo se conecta com toda a memória das imagens de violência, e aí isso passa a habitar o filme. E aí fico pensando nisso que você falou, né, no modo como esse indício do visível se conecta com um invisível, assim, mas que é um invisível que diz respeito a uma presença, não no presente, né, mas que também está aqui, dessas violências que nos atravessam e constituem. Enfim, não sei se dei uma viajada aqui, mas é um pouco isso. Eu acho que essa mesa é meio para viajar mesmo. Eu vou voltar um pouco no que o Renan falou, de a conta não fecha, e puxando o que o Acauã trouxe também, porque o que eu estou percebendo nesses dias aqui em Ouro Preto é que a gente está num dos maiores festivais de cinema do Brasil e o tema é música negra do Brasil, né? E eu acho que isso não é um vestígio. Eu acho que isso está acontecendo, né? Isso está posto. E eu acho que também a gente pensar um pouco nessa nossa produção sempre como uma escassez, né? Algo que está transitando, meio que escondido, né? Esse invisível que paira, assim, mas que influencia tudo ao seu redor. É um ponto que quando a gente pensa em som, né? Quando a gente pensa em música negra, isso é impossível, né? A música ela não permite que você escolha o que você quer ouvir ou o que você não quer ouvir, sempre está posto, assim. E eu acho que pensar o cinema dessa forma me ajuda a entender também como as coisas são influenciadas e influenciam outras coisas, né? Eu acho que o cinema contemporâneo brasileiro é o cinema negro. Tipo, eu acho que essa é uma questão posta, assim. Isso não é um vestígio, né? Quando o Renan traz, por exemplo, Travessia, e daí eu volto para essa pergunta da Tati sobre ruína, eu acho que é uma questão prática, assim, dos arquivos também, para além da apropriação dos arquivos pela montagem, de como a montagem vai abordar esses arquivos, é o arquivo, né? Então, eu acho que esse procedimento de olhar para essas ruínas, e eu estou falando de ruína porque eu trouxe na primeira parte da fala aquele exemplo do Benjamin, mas talvez não seja exatamente isso, essas imagens já esgotadas, né? Essas imagens que já foram... que vários sentidos já foram atribuídos a essas imagens, por isso que eu falo de ruína.
mas que sempre existe essa possibilidade de atribuir outro lugar, não outro sentido, mas colocar essa imagem em diálogo com outra imagem e expandir o sentido dela. E daí eu acho que isso é uma coisa que no cinema negro a gente faz muito bem, né? Como esse exemplo, por exemplo, da Cristina Amaral e de outros montadores, o Renan também falou do Lincoln Pericles, ou, por exemplo, a Saskia, né? O Lincoln ele é produtor musical, a Saskia é DJ, e eu conversando com ela essa semana, ela falou que às vezes quando ela está tocando, ela sai para fumar assim e deixa a música. E que ela fez isso no procedimento de montagem do Caixa Preta também, ela deixou lá. Ela colocou algumas coisas e deixava para dar um respiro, assim, como se ela tivesse saído para fumar. E eu acho que isso é exatamente onde entra a nossa invenção, né? De como a gente consegue se apropriar dessa coisa que é matéria, mas não é material, né? O som, para pensar uma montagem que não tenha como responsabilidade dar conta de tornar esses vestígios evidências, sabe? De uma montagem que esteja comprometida em construir uma experiência, não gosto da palavra sensorial, mas uma experiência que expanda a própria ideia de montagem, né? Quando a gente pensa nesses cineastas que são mais montadores ou mais músicos do que cineastas, né? Acho que isso diz muito sobre um processo que a gente está passando no nosso cinema, de uma forma geral. Eu trouxe esse exemplo da Paula, o Renan trouxe o exemplo da Ardirley, que são cineastas brancos, né? Que eu acho que eles estão bebendo dessa mesma fonte, sabe? Disso que a gente está trazendo no nosso cinema negro brasileiro, que eu acho que se difere muito, por exemplo, do cinema negro norte-americano, né? É uma coisa totalmente nova, principalmente as experiências com a baixa fidelidade. Então, esses arquivos apropriados não é o arquivo do Farok, da Imagens do Mundo, Inscrições da Guerra, esse arquivo que já está no álbum de Auschwitz, uma qualidade incrível, perfeita, e daí ele decupa essa imagem. Mas essas imagens de baixa qualidade mesmo, de baixa resolução, por exemplo, aparecem em Caixa Preta. E de como a gente apropria e exibe esses filmes, né? Caixa Preta só é considerado filme, eu acho, daí uma opinião pessoal mesmo, porque ele estreou numa sala de cinema, porque senão ele não seria considerado filme. E eu acho que isso também é uma questão, assim, de como esses filmes de cinema negro contemporâneo que estão dialogando com a música, eles têm uma duração específica, que é o tempo de exibição, e eles só são legitimados porque eles estão nesse lugar também, né? Esse lugar que legitima e destrói ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que essa é outra questão. Vou passar aqui para o Renan. Eu vou falar rapidinho, puxando um pouco a ideia que o Cauã trouxe, e a Ju trouxe o Caixa Preta também. É interessante que o Bernardo ele fala que o Caixa Preta ele é um filme negro pelo modo de produção dele, assim, pelo modo que ele vai lidar com os arquivos de baixa fidelidade, baixa resolução, mas são arquivos sem... Porque eu acho que o Caixa Preta e outros filmes também, pensando até no Lincoln, do cinema negro, eles têm uma relação muito direta com a não propriedade, na verdade, né? Uma noção de apropriação, de propriedade intelectual, direitos de imagem que ela não é mediada, assim, né? Acho que é interessante, até num texto que a Ju traz, no TCC dela, que ela aponta as marcas d'água que estão nos filmes do Arthur Jaffa, né, principalmente no Love is a Message, Message is Death, de imagens que são claramente apenas pegadas da internet, né, o Getty Images grande, assim, e de que isso não é essa baixa resolução, esse indício de propriedade que está nesse Getty Images, ele é apropriado para uma não propriedade, digamos assim, ele é apropriado para uma ideia de propriedade do arquivo que não é pública, mas, enfim, eu perdi a palavra, mas o ponto que eu quero trazer, que é o que o Bernardo traz para pensar o Caixa Preta, e essa lida com arquivos como uma lida negra, é justamente da apropriação, é justamente de que o Bernardo não pagou direitos autorais para ter as imagens que ele tem no filme dele, assim, de que o Jaffa não paga direitos autorais para ter as imagens que tem do filme dele, de que o Lincoln, quando vai fazer filme dos outros, ele não tem a permissão de lidar com esses arquivos, ele só se apropria e borra essas noções de sentido. Eu acho que o que é interessante da fala do Bernardo disso, assim, para além de ser dois diretores negros, a noção do filme negro está relacionada
a expropriação, a não propriedade, sabe? Tem alguma questão, algum comentário que vocês queiram fazer para a mesa? Sim? Não? Ok, vamos continuar conversando aqui. Queria te ouvir um pouco mais, Cauã. Na verdade, é uma digressão. A partir desse seu pensamento sobre música e sobre cultura popular, a pergunta que você fez, né, que obviamente a gente não vai responder, em relação a essa dimensão do cinema negro como um cinema popular brasileiro, queria te ouvir um pouco mais sobre essa ideia do negro como popular e dessa percepção sua, assim, relacionada a essa dimensão que é óbvia, né, dos meios de produção na música. Enfim, não sei se... dessa discussão sobre ter acesso aos meios de produção, porque são escalas diferentes, mas eu fico pensando que, no caso dos cinemas, ou disso que a Ana Júlia acabou de dizer, né, ou, não sei se foi a Ana Júlia ou o Renan, que o Bernardo e a Saskia mencionam sobre o Caixa Preta, por exemplo, que é um modo de fazer, né, que é um modo de fazer próximo da música. Mas essa música chega a ser popular, esse cinema não. Então, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, a dimensão de ter os meios de produção, né, que é uma condição de existência num lugar de poder no capitalismo, né, pensando assim, ou determina condições de existência, melhor dizendo. Mas é só para a gente tentar aproximar esses dois caminhos, né, modos de produção e a constituição de um campo popular a partir da música. Eu acho que, no caso da música, eu acho que é essa linguagem, conseguimos constituir uma linguagem hegemônica negra que se torna música popular brasileira, até que tem um ruído, assim, quando a gente fala em música preta brasileira. A gente está claramente se colocando contra a ideia de MPB, de uma perspectiva de uma classe média universitária que vai pensar o nacional popular na década de 70, etc., que diz que agora nós somos a música popular brasileira, mas você tem uma clara clivagem de classe ali e tal. Mas quando a gente fala em música preta brasileira, tem um ruído igual como se a gente falasse futebol preto brasileiro, porque a gente fica pensando o que não seria, né? O que não é futebol preto brasileiro? A linguagem foi criada, né, foi desenvolvida, foi modificada pela negritude, pela comunidade negra, até o ponto em que se confunde com a própria coisa. No caso da música popular, também. No caso do cinema, parece que é diferente, né, porque o que você estava falando, né, da não visibilidade. No caso da música e do futebol, a visibilidade é total, completa. Assim, né? Música popular, música negra é uma coisa só. No caso do cinema, seria diferente. Mas, ao mesmo tempo, daí o que você está chamando a atenção, a indústria, né, a indústria fonográfica, a grana, enfim, o grosso da grana não fica com a gente. A gente não, enfim, continua sendo, os donos do meio de produção continuam sendo... E, de fato, aí você tem uma questão que é interessante mesmo, porque, ao mesmo tempo que o que os caras conseguem fazer ali é inventar enfim, você tinha um projeto de Estado no pós-abolição, que era abandono e morte, vai lá, deixa morrer ou mata, né? A necropolítica pura, simples assim. E aí a galera consegue criar uma linguagem que é, ao mesmo tempo, um modo de vida, um modo de sobrevivência. Não é só uma linguagem artística, enfim, esteticamente falando, mas é também um modo de continuar vivo, um modo de sobreviver, etc., etc., que basicamente continua até hoje. Então, a gente cria caminhos, assim como no futebol, em alguma medida também, cria caminhos de continuar existindo num contexto onde não era para isso acontecer, porque o projeto é que a gente morresse mesmo. Então, essa ideia do vestígio é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, esse caminho não é suficiente para fazer com que nós sejamos os donos do poder. E, portanto, nós conseguimos vencer a questão do racismo estrutural. Isso efetivamente não acontece. Então, tem esse jogo mesmo, né, que eu acho que é interessante, porque, ao mesmo tempo, é um caminho de autonomia dos sujeitos, é um dos poucos onde isso é possível, né? Porque, se a gente pensar na sociedade brasileira, os caminhos todos são fechados para a gente até hoje, né? É tudo na base da porrada.
Mas, ao mesmo tempo, esse caminho não conduz necessariamente a uma revolução completa do modelo de sociedade que foi construída na época colonial. Então, continua sendo... nós somos reis e rainhas, estamos aqui, né? Tá lá, tem um altar para a gente ali no fundo, mas, ao mesmo tempo, não. Né? Ao mesmo tempo, o Juliano está falando isso da representatividade como armadilha ontem. Né? Tipo, beleza, tem umas fotonas, massa, pá, uma negada fodida, maravilha, tal, mas cadê o o que faz a engrenagem girar mesmo? Assim, cadê a CLT? Né? Enfim, CLT não tem para ninguém mais. Mas cadê, né? Como é que isso se converte em poder de fato? Então, ao mesmo tempo né? Porque é isso. Se não fosse isso, a gente estava morto, mas ao mesmo tempo não. Porque eu fico pensando em possíveis paralelos, outras pessoas também fazem isso, né? Até, entre as formas de navegação nessas dinâmicas de poder, né? Porque na música, se a gente pensar o Jorge Ben e o Gil, tem o André Midani, né? Tem toda uma questão aí, mas, obviamente, naquele contexto da ditadura as coisas se complicavam mais, mas tem uma estrutura de poder que é até internacional, assim, e que eleva esses caras. E tem esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, tem formas de navegação nessa estrutura, sobretudo contemporaneamente, por meio do acesso à tecnologia, que fazem a coisa ficar não subterrânea, mas ter uma capilaridade e uma possibilidade de inventividade e presença muito grandes, né? E aí, né, já fazendo o merchan, tem um filme que vai passar hoje às 5, que é o Sou Feio, Mas Estou na Moda, que vai lidar com essas dinâmicas de poder também, né? E aí entrando outras questões, porque são mulheres no funk, né? E como que essa presença vai se constituindo também nas contradições, porque aí ali se instauram outras dinâmicas de poder e contrapoder que elas vão navegando também, né? E aí fico tentando assim, pensar um pouco com vocês aqui essa questão no cinema, assim, porque se a gente pensar nos cinemas negros, né, a gente tem um levantamento feito pelo Negritude Infinita de 2019, a atualização mais recente, ó, é de 2019, que são 25 eventos de cinemas negros e a grande maioria deles não está no Sudeste. E aí não são só cineclubes, são mostras de cinema, são eventos com uma certa regularidade, fora os cineclubes, que fazem com que um certo tipo de cinema comece ali a... Porque cria uma identificação, porque tem isso também, né? Porque tem uma conexão com o cotidiano das pessoas super diferentes do que o Minha Mãe é uma Peça, por exemplo, que se pretende uma coisa universal, mas esse universal a gente tem que colocar todas as aspas do mundo, porque é uma experiência muito localizada. Por mais que muita gente ria daquilo, é uma experiência de relação com mãe, uma experiência até do que se ridiculariza para criar humor, né? Que não tem uma conexão tão direta quanto alguns filmes, claro, mal comparando, né? De cinemas negros, que chegam, porque esses filmes acabam chegando por circuitos alternativos de distribuição, né? No fim das contas, também a gente está falando de distribuição, não só de produção, mas de toda a cadeia produtiva. Enfim, estou aqui viajando porque também tem isso. É muito instigante essa provocação que você coloca para a gente pensar uma dimensão de popular, né, na cultura brasileira como um todo, e como a música pode também nos ajudar a pensar essas cinematografias, ou essa produção e distribuição, exibição, circulação, enfim, desses filmes, para que se constitua um campo popular, né, do cinema brasileiro efetivamente. Enfim, é isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Estou pensando. Eu também não. A ideia é pensar aqui em voz alta. Eu estou viajando aqui alto, grandão, né? Eu estou pensando um pouco assim, essa ideia de popular. Vocês acham que isso vem? Uma pergunta para você e para o Cauã. Vocês acham que isso vem dos filmes ou da recepção? Porque, por exemplo, quando o jazz foi assimilado como cultura popular nos Estados Unidos, o jazz não tinha a intenção de ser popular, né? Eu acho que se tornou popular, né? Eu acho que é um desafio grande que é te ouvir também, só complementando a pergunta, assim, porque tem uma série de coisas que interferem, né? Se a gente pensar
num filme brasileiro que ficou 6 meses em cartaz e foi dirigido por um cara preto, que é Gabriel Martins, Marte 1. É isso, né? Trisca nesse lugar, me parece, mas por conta da força das circunstâncias. Foi indicado, aí entra na lógica da indústria, entra Oscar, possibilidade de os caminhos, né? Mas, ao mesmo tempo, esse filme chegando da forma que chegou, impõe de forma muito contundente, uma lacuna num mercado popular de consumo de imagens, né? E sons, me parece. Sei lá, E é isso, tipo, sei lá, um filme que eu não gosto muito, mas que é preto e é popular, Medida Provisória, por exemplo, né? Independente de qualidade ou não é isso também, porque o cinema popular não necessariamente é bom também, né? Assim, mas... E que bom poder não ser. É a medida da nossa humanidade. Nem todo filme preto tem que ser brilhante, tem que ter gente preta escrota. Isso é humano. Não que o Lázaro seja escroto, gente. Amo ele. Mas também não gosto de medida provisória, não. E a gente tem que enfrentar que esse filme tem 1000 problemas. E tudo bem. O tanto de filme merda que sai dirigido por gente branca. E isso não é uma questão para a branquitude. Isso não compromete outras pessoas brancas. Sabe? É a medida da nossa humanidade. Se inserir no popular, eu acho que é isso também, né? Agora, um diretor preto ferra todo mundo preto. É essa questão da ausência, né, da nossa humanidade, de achar que a gente é uma coisa só. Me desculpa também. Bom dia. Eu me chamo Juliano. Eu queria... não estou aqui. Queria fazer uma pergunta, na verdade, para vocês. Primeiro, o Acauã, eu fiquei pensando, te ouvindo uma coisa, e eu acho que tem algo que você não disse, mas que de alguma maneira fica sugerido, que tem a ver com algo que a Ana Júlia falou também. E eu te pergunto porque tem algo, acho que para mim, no que você diz, que sugere uma espécie de excepcionalidade da cultura negra, da expressão negra, como se fosse uma espécie de, enfim, algo que se distingue de uma maneira muito forte, sei lá, das outras coisas, ou, enfim, há uma espécie de força de distinção, eu acho, no que você está dizendo, desse trabalho, e quando você faz os paralelos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque essa é uma ideia, enfim, é uma ideia importante, né? Acho que na história do mundo, na história das coisas, nessa coisa da cultura negra ou da música negra como excepcionalidade, né? Isso é excepcional, isso é algo que se distingue e se destaca. Eu acho que isso é uma ideia interessante de conversar. Aí eu queria fazer uma ponte em relação ao que você falou e também com o que a Ana Ju falou, algo que eu acho que é interessante, que tem a ver com o que vocês falaram agora. Que você falou, por exemplo, como falando do João Gilberto, a Ana Ju falou da Paula Gaetan, até o Renan falou do Carlos Adriano, e a Ana Júlia começou a falar rapidinho sobre isso. Eu queria que se detivesse mais sobre isso, que é um pouco o lugar das pessoas brancas em relação a esse processo que vocês estão falando. Porque eu queria perguntar especificamente para a Ana Ju, quando você fala o cinema negro, o cinema contemporâneo brasileiro é o cinema negro brasileiro. Eu queria que você explicasse isso e falasse essa coisa das pessoas brancas, né? O Acauã falou do Caetano Veloso e tal, porque eu acho que isso é, no fundo, o que eu estou perguntando para vocês, todos é um pouco sobre essa dinâmica da distinção. Mas eu queria ouvir mais, que eu me interessei em saber mais. E para o Renan, tem algo que você falou a coisa do filme Travessia, da Safira Moreira, e da fotometria, e, de alguma maneira, você falou em relação ao filme do Adley Queiroz, Branco Sai, Preto Fica, com a cartela final. E eu senti, e eu queria saber mais da tua fala, como os processos que você está descrevendo se atualizam na cena, na imagem, nas dinâmicas não discursivas, porque eu sinto, isso para mim é uma parte, eu diria, frágil daquele filme, pessoalmente, do Branco Sai, Preto Fica, porque aquele emblema, no final, ele tem uma operação discursiva muito autoritária sobre a própria experiência do filme. Eu acho que é um filme que
tem ritmos, às vezes, morosos, tem, às vezes, momentos rarefeitos, e ele acaba com um slogan. E é um slogan que é forte, e eu nem discordo, eu concordo. Mas eu sinto que a leitura e a experiência que a gente viveu ali, ela é um pouco chupada pelo discursivo. E como eu fiz o paralelo com a foto do filme da Safira Moreira, porque o verso da foto também faz a mesma coisa, eu acho. Ele chupa um pouco a nossa experiência ali direta com as coisas. Não sei se deu para entender, mas enfim. A pergunta é bem densa, mas tem que correr, porque os caras vão lançar livro aqui. Eu acho que, às vezes, porque realmente, às vezes, quando a gente está falando de cultura negra, enfatizando negro, às vezes pode soar essa coisa do, né, existe uma excepcionalidade, uma genialidade, uma coisa que se... E, pensando no caso brasileiro, isso é ainda mais complexo, né? Se a gente pensar no histórico, enfim, as relações de mestiçagem, a maneira como a identidade negra é construída no caso brasileiro, em diferença em relação a países onde isso é mais claramente colocado em termos de divergência e tal. A provocação que eu fiz do Gilberto Gil e do Caetano Veloso ali é uma provocação mesmo, mas faz sentido também pensá-los juntos, assim como eu acho que faz sentido separá-los. Mas o que eu acho que o que eu quis enfatizar, assim, passa por uma ideia de excepcionalidade, mas uma excepcionalidade da capacidade de talvez se inserir no meio comunitário de uma maneira muito intensa, de tal maneira que deixa de ser excepcional e se torna o senso comum, na verdade. É a linguagem comum. Eu estou pensando muito no Espírito Santo, no livro do Espírito Santo, que estudou samba. Tem um livro dele que chama Do Funk ao Samba do Jorjão. Quer dizer, do samba ao funk do Jorjão, que ele vai falar isso, né, que a linguagem do samba é a linguagem popular, a linguagem musical por excelência do Brasil, acaba se tornando, e, ao mesmo tempo, ela é essencialmente negra, essencialmente, essência no sentido, enfim, não essência mesmo, mas ela é produzida por negros, tal, historicamente, etc. E aí me parece que o que eu julgo ser excepcional, e eu acho que é por isso que eu trouxe um pouco com relação ao cinema, essa capacidade de ser uma linguagem desenvolvida e pensada em condições de ultradiversidade por pessoas negras, por coletividade negra, mas com essa potência de se universalizar. Então, nesse sentido, seria um pouco daquilo que você estava fazendo do Jorge Ben, da mentalidade mediana. A linguagem negra se tornar a linguagem mediana do Brasil, estar em tudo e, ao mesmo tempo, ser problemático você não colocar a música preta no Brasil, por exemplo. Você tratar isso enquanto nacional, enquanto parte do todo, é problemático. Mas, ao mesmo tempo, é isso que ela conquista também. Então, foi meio nesse sentido. Acho que a Cauã já falou bastante disso, mas, voltando à questão da excepcionalidade, é complicado mesmo, porque daí a gente começa a falar, vai delirando, e eu acho que você não interpretou exatamente assim o que eu quis dizer, né? Que, por exemplo, o Jaffa fala que o Marcel Duchamp pegou a ideia da fonte da cultura negra. Eu não acho isso. Eu estou falando que a cultura negra é superior ou que todo mundo que está produzindo agora está bebendo ou se inspirando nessa cultura negra. Mas eu estou falando meio de prática, assim, essa questão, por exemplo, que eu trouxe no começo de vibração e dissonância. Quando você pega, por exemplo, porque eu estava citando isso antes, os primeiros filmes da Paula, meio que flerta com isso, mas aí, quando você chega em Noite, eu acho que isso é muito mais consolidado, sabe? Muda radicalmente, assim. E eu acho que isso é uma coisa que na cultura negra e na música negra já acontecia antes, sabe? É meio isso que eu estou querendo dizer. Tipo, essa ideia de invenção que parte pelo ruído e pela dissonância, né? Ser uma coisa que é própria desse pensamento, mas não único dele, assim. É meio isso, assim, que eu estava pensando quando eu fiz essa comparação, mas eu não acho que se resume a isso. É o que o Renan falou no começo, é uma conta que não fecha mesmo. Tipo, não tem como a gente afirmar nenhuma dessas coisas, né? O que eu estou fazendo é delirar para pensar como a gente consegue, por exemplo, comparar o que aconteceu no debate de vocês, o John Coltrane tocando com as experimentações que a gente tem no cinema hoje em dia, sabe?
E isso não é necessariamente dizer que as duas coisas são excepcionais, porque, como você disse no debate, quando o John Coltrane tocou, ele não era para tocar daquele jeito, sabe? Isso não é ser excepcional, isso é experimentação. E experimentação pela dissonância, eu acho que é uma coisa não que nasce, né, mas que se fortalece dentro da cultura negra, né, porque a gente meio que é condicionado a essa experimentação, né? Como a gente não consegue ocupar totalmente esses lugares de poder, a gente tem que escapar pelas beiradas, e daí a experimentação, a dissonância é meio que parte desse modo de fazer o tempo todo, sabe? É meio isso, assim. Eu acho que a pergunta que tu fez tem um pouco a ver também com essa ideia de modo de fazer, que você, enfim, vou só tentar recapitular e você me fala se é por aí, de que o discurso do filme, ele às vezes não compra a ideia da última tela. É mais ou menos isso, assim, não é de que o filme às vezes ele está numa chave narrativa de que da nossa memória fabulamos nós mesmos, não banca até o final. Não sei se é isso que você quis dizer, mas a relação que eu vejo dessa última tela com o Branco Sai, mas especificamente dessa última tela, é um modo de leitura de um método produtivo, de uma forma de produção, né? Eu acho que a gente está falando de formas de produção, métodos de produção, assim. Numa entrevista que eu fiz com Lincoln aqui em Ouro Preto ano passado, eu usei essa tela para pensar o Mutirão, o filme. E eu até reli aqui rapidinho o que o Lincoln falou. O Lincoln falou que essa tela, para ele, é como se fosse uma voz profética, assim. Uma voz profética não só do que está para frente, do que fazer com essa memória, mas do que já havia sendo feito, assim, do que já estava relacionado a um modo de produção dos cinemas negros, e, enfim, aí você traz também, né, tipo, como que entra pessoas brancas nesse lance, assim. Eu acho que não sei se existe uma resposta certa para isso, ou se a gente consegue resolver isso aqui agora, porque acho que a gente novamente chega nessa conta que não fecha, né? A gente chega por exemplo, na parceria Ari Glenda, por exemplo, assim, uma conta que não fecha, mas acho que enfim, acho que pensar nessa noção racial às vezes não é tão, não desenvolve. Enfim, eu falei, quando eu juntei agora há pouco, que eu fiquei meio triste, que eu falei pouco de forma. E eu acho que a gente está, no final, falando de forma e modos de produção. Eu acho que deter a nossa linha de pensamento aí, assim, o que se sai disso seria mais interessante. E o lance dessa tela e o filme, assim, não sei, assim, eu respondo um grande não sei, porque é o que eu disse, eu vejo essa tela como um modo de leitura do cinema e da arte que tem sido feita para trás e uma proposição para o futuro, assim. E essa proposição para o futuro, ela não tem resposta, assim. É aquela última cena do Mato Seco, assim, ela caminhando em direção a algo, a Leia caminhando em conjunto em direção a alguma coisa, assim. Eu acho que, enfim, eu vou ficar te devendo um pouco nessa resposta, porque, enfim, acho que a gente tem que, no final das contas, é a errância, entende? Formas de experimentação que o Adrilei e outros cineastas estão tentando experimentar, tentando rearranjar a cada filme, assim, a cada obra. Só um comentário rápido. Eu acho que a treta que a pergunta do Juliano coloca é porque, assim, raças não existem, né? No fim das contas, não existe isso. Raça. Mas a gente tem o tempo todo que ficar falando em cinema negro, música negra, não sei o que negro, etc. E os brancos não precisam falar isso, porque a branquitude é universal, né? Então, tudo bem para eles não falarem em termos que soem essencializantes e tal, porque faz sentido, mas para a gente não, né? Mas daí, quando entra uma pergunta dessa, a gente pode cair na armadilha do essencialismo de uma coisa que, enfim, no fim das contas não existe. Mas o racismo existe pra caralho, então a gente precisa afirmar isso o tempo todo, né? Tipo...
O Juliano abriu a outra aba de discussão aqui. A gente tem que encerrar. Mas eu queria só concordar com a Ana Júlia numa coisa e talvez colocar a questão por um outro lado complementar, não sei, enfim. Eu não tenho dúvida, não tenho, e aí pessoalmente defendo isso, outras pessoas também, de que o que há de mais interessante no cinema contemporâneo brasileiro é o cinema realizado por pessoas negras. E explico. Não que haja essa dimensão da excepcionalidade. Há também. E não que isso diminua o cinema feito por pessoas brancas. Para citar um cineasta que eu adoro, que está aqui na mostra, que o filme dele foi visto ontem, isso não diminui o cinema do João Dumas, que segue incrível. Não é sobre isso. A Maria Beatriz Nascimento, quando ela vai estudar os quilombos, tem um texto dela maravilhoso que chama O Conceito de Quilombo e a Resistência Cultural Brasileira, em que ela vai dizer de uma genealogia da palavra quilombo para a transposição do estudo específico do território e da resistência, para dizer do modo como isso nos interpela ideologicamente, ou nos inspira ideologicamente, nas lutas negras no geral. E aí ela vai dizer que o quilombo, pegando lá Palmares e outras formas de expressão, operam numa chave de correção da nacionalidade, ou seja, na percepção do que a gente compreende como país. Se a gente pega a história do cinema brasileiro, e esse evento aqui é privilegiado para isso, a gente tem uma assimetria imensa de um tipo de instância de realização e proposição para o imaginário nacional, circunscrita não só a um território específico, que é o Sudeste, mas um tipo, uma identidade e uma classe social. Há um gênero, há uma raça, pensando raça como uma construção cultural, e há uma identidade cultural. Portanto, há uma restrição de experiência de humanidade, que também, por sua vez, nos restringe no imaginário coletivo, nas representações que cria, a como diz Cíntia Guedes, cativeiro estético, porque restringe as possibilidades da humanidade negra na história do cinema brasileiro. Então, o melhor que o cinema brasileiro produz hoje é produzido por pessoas negras, porque nos ajuda a compreender e ampliar a compreender o que verdadeiramente seria cinema brasileiro e ampliar a percepção do que é a cultura brasileira, eu acho, operando nessa chave da correção da nacionalidade. Então, acho que, enfim, juntar cinema e música nessa perspectiva do que a Cauã coloca, de uma música negra sendo definidora do que é a música brasileira, eu acho que a gente, no cinema, está atrasado nessa discussão para entender o que verdadeiramente é o cinema brasileiro. E não só o cinema branco brasileiro. Então, é isso. Agradeço a presença de vocês e agradeço demais vocês aqui.